Shalom Adonai, amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horário você vai se deparar com esse devocional, mas estamos aqui no nosso 12º dia dessa jornada, dessa caminhada rumo à nossa cura completa. Bem, como vocês já sabem, a temática desse ano é Mulher e sua jornada de cura. E no mês de janeiro a gente vai falar sobre despertar para essa jornada. Então, antes de nós iniciarmos aqui a falar sobre o tema de hoje, eu quero convidar você a fazer aquela nossa respiração. Hoje a gente vai fazer a respiração em caixa, aquela que nós fizemos no devocional anterior. 4 segundos inspirando, 4 segurando e 4 soltando. Vamos fazer essa repetição 3 vezes, ok? Então, vamos juntas? Feche seus olhos, relaxa, vem para esse tempo presente. Lembra onde você está, quem você é em Deus e tudo que o Senhor tem para fazer em sua vida e através da sua vida. Feche seus olhos, faça um momento de agradecimento ao Senhor pelo dia de hoje. Não sei se você já teve tempo de parar para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Se não, aproveite esses minutinhos, esses segundos e vamos começar juntas? Então vamos lá. 1, 2, 3. Mais uma vez. De novo. Muito bem. Eu espero que você tenha se sentido mais calma, mais relaxada. Mas caso ainda esteja um pouco agitada aí dentro de você, eu te aconselho a dar pausa nesse vídeo, fazer mais um pouquinho da respiração para você se autorregular. Mais uma vez eu vou voltar a dizer aqui da importância do respirar. É extremamente importante porque isso dá uma pausa no nosso cérebro, no sentido dele relaxar, oxigenar o nosso cérebro, porque às vezes ele tá numa correria tão grande, acelerado de uma forma tão desesperada que isso traz uma angústia, uma inquietação para o nosso físico. Então, fazer esses exercícios de respiração ajuda e ajuda muito. Que você possa fazer isso, incluir isso na sua rotina, incluir isso no seu dia a dia, ok? Bem, hoje, 12º dia desse nosso propósito, dessa nossa caminhada, na verdade, e o tema de hoje é A Cura Começa na Verdade. E claro, o versículo que nós vamos utilizar é João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto eu escondo, eu permaneço presa. A cura ela não começa na negação, mas na verdade. Quando você admite o que você está sentindo, o que precisa e o que não consegue mais sustentar, você abre a porta para a libertação. Então, reconhecer e começar com a verdade é a única forma eficaz de se começar um processo de cura. E é muito interessante esse texto de João 8,32, porque aí a gente fica assim, conhecereis a verdade vos libertará. Ok, mas que verdade é essa? Existe uma verdade absoluta? No livro de João, no capítulo João 14, verso 6, Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então sim, nós temos uma verdade absoluta, e essa verdade é Jesus. E aqui em João 8,32, ele vem nos dizendo que se eu conhecer essa verdade, a verdade vai me libertar. Ou seja, se a verdade é Jesus, se eu conhecer Jesus, Jesus me liberta. Se você prosseguir no capítulo 8, no verso 36, você vai ter o seguinte texto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então, isso reforça o nosso entendimento de que essa verdade que liberta é Jesus. Então, eu preciso conhecer essa verdade. Ok, já entendi isso. Quando eu começo a conhecer essa verdade, eu começo o meu processo de cura. É fácil? Nem um pouco.
Eu costumo dizer, né? Ore, peça para o Senhor jogar luz na sua vida, para que tudo aquilo que esteja em oculto, tudo aquilo que esteja que você esteja tendo uma dificuldade de compreensão, que esteja nebuloso mesmo, confuso, a luz de Cristo tem poder de dissipar tudo isso. Só que o processo de jogar luz não é fácil, porque o processo de jogar luz é lidar com a verdade. E lidar com a verdade é desconfortável, porque que verdade é essa? É Jesus. E eu muitas vezes estou longe dessa verdade. Então isso acaba sendo desconfortável, isso acaba sendo difícil. Só que enquanto eu fico escondendo, eu vou permanecer presa, eu vou permanecer aprisionada a essas dores, a esses traumas, a essas circunstâncias que vieram e feriram minha alma. A cura, ela não começa enquanto a gente ficar negando o que está acontecendo. Não, ela começa com a verdade. E Jesus, ele é poderoso para declarar e falar sobre a verdade em nossas vidas. Só ele pode fazer isso. Eu passei anos e anos da minha vida sentindo uma solidão que não havia explicação. E mesmo depois de casada, de muitos anos de casada, eu perguntava para o meu marido se ele era feliz, porque eu não era, porque eu sentia uma tristeza de uma solidão profunda. E eu só fui curada disso recentemente, amadas, quando eu tive a coragem, através do Espírito Santo de Deus, de perguntar para minha mãe como havia sido o meu parto, como havia sido a gestação. E então eu pude perceber que essa solidão que eu sentia nasceu nela, começou nela e foi transferida para mim. Isso é uma verdade que só a verdade, que é Cristo, pode nos iluminar. Entende? Então, quando eu peço para o Senhor jogar luz, não é fácil, mas traz uma verdade que me liberta, que me tira desse aprisionamento. E aí sim eu vivo uma liberdade. Então, fica uma pergunta aqui para nossa autoavaliação. Que verdade sobre mim eu tenho evitado encarar? Qual é a verdade que eu tenho evitado encarar sobre mim? Ah, Rose, você pode ser uma pessoa orgulhosa. Rose, você pode ser uma pessoa irada. Rose, você pode não ser tão sincera assim. Qual é a verdade que eu estou evitando? Não adianta evitá-la. Eu preciso olhar e entender que conhecer a verdade que é Cristo me leva a uma liberdade perfeita. Que você possa fazer essa oração aqui junto comigo nesse momento. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e repete assim: Senhor, me conduz à verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Prefiro a dor da verdade do que a prisão da negação. Liberta-me, em nome de Jesus. Amém. Que você possa declarar: a verdade me conduz à liberdade e à cura. Essa verdade é Jesus e ele se manifesta sobre a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente até o nosso próximo momento da nossa caminhada, da nossa jornada em direção à cura.